suas trilhas, qualquer coisa que vocês usem aí para anotar, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eletrostática, Lulu, o próprio nome, ou hidroestática, desculpa, o próprio nome já está dizendo, né? Hidro vem de água, certo? E estática vem de parado. Porque, ó, quando algo está estático é porque aquilo está parado. Então, Mari, a gente vai estudar aqui todos os líquidos em seu estado parado, tranquilo? E a gente costuma dizer que hidro, gente, tem a ver, na verdade, com fluido. Por que que a gente fala fluido, Lulu? Porque aqui também a gente vai estudar a questão dos gases, né? A gente lembra que gases, na verdade, são fluidos e não líquidos em si. Beleza, então assim, a hidroestática vai trabalhar todos os fenômenos que se relacionam aos fluidos que estão parados. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu já coloquei aqui, ó, é o estudo dos líquidos em repouso. Beleza? É o estudo dos líquidos em repouso. Mas lembra, quando eu falo líquido, eu estou falando também de fluidos em geral, beleza? Primeiro conceito que eu quero que vocês peguem e anotem aqui é de massa específica e de densidade. Por quê? A maioria do pessoal confunde muito o que é massa específica e o que é densidade. Gente, quando eu estou falando de massa específica, eu sempre estou falando da substância em si. O que é que significa isso? Por exemplo, Lulu, eu quero saber qual é a massa específica do alumínio, ou seja, o alumínio puro em sua essência, ou seja, um pedacinho de alumínio. Eu pego um pedaço de alumínio maciço e eu vou estudar a massa específica da substância. A mesma coisa, eu pego um ferro, eu pego o ferro, a substância é ferro mesmo, de fato, e eu vou estudar aquela propriedade física dela, que é o quê? A massa específica. É o que vai diferenciar da densidade, porque quando eu estou falando de densidade, eu estou falando do objeto. Por exemplo, Ellen, se eu pegar, por exemplo, uma pedrinha maciça mesmo de alumínio e pegar aqui uma panela de alumínio que eu usei a mesma quantidade de alumínio. Vocês acham que quem tem mais chance de boiar em um corpo hídrico? A pedrinha de alumínio maciça ou a panela? Que tem que lembrar que aqui nessa parte de cima ela é aberta, né? Alumínio. No caso, a panela, né, Alum... Wilson? Não, você não está botando dentro Não, da água. não, isso. A gente tá pegando assim, ó, a gente vai pegar os dois, a gente vai botar, por exemplo, dentro de uma piscina. Tá vendo os dois? Ah, tá, Aí tá. a panela tem muito mais chance, né? Ou Sim. seja, é o mesmo, olha só, é o mesmo material, mas um tem mais chance de boiar do que o outro. Por quê? Porque aqui a gente estaria falando da densidade, tá vendo? É o que vai diferenciar a densidade de massa específica. Massa específica, eu estou sempre falando da substância em si, a substância pura, independente da sua forma. Já a densidade, eu estou falando da forma daquele objeto em si, beleza? Então, ó, vamos lá. Fisicamente falando, a massa Então, tipo, específica. Oi. Fabrício, então, no caso, tipo, se vamos dizer, tem um quadrado de alumínio e uma bolinha de alumínio. Hum, A densidade são duas densidades diferentes, mas a massa específica é a mesma para os dois. perfeito, isso mesmo disso. Perfeito. Beleza? Então, ó, vamos lá. Quando eu estiver falando de massa específica, a partir de agora, eu quero que vocês lembrem dessa letrinha aqui, que é a famosa Mi, uma letra grega. Essa letra grega vai representar para mim, Milena, a massa específica. Beleza? E massa específica vai ser calculada da seguinte forma: divisão da massa pelo volume da substância. Beleza? Então, a quantidade de substância que você está tendo ali, dividido pela, no caso, a massa dela dividido pelo volume. Então, isso aqui vai ser a massa específica. A gente tem que lembrar que toda vez que eu estiver falando dessa massa específica, eu estou falando da substância em si pura, independente da sua forma. Já a densidade vai ser também a divisão da massa, só que pelo volume, ó, do objeto em si. Notou? Ou seja, o formato, a forma que eu der a esse objeto, pode mudar a densidade dele. Tá vendo? Ou seja, se eu fizer ele maciço, ou seja, sem espaço nenhum dentro, sem ar dentro, ele vai ter uma densidade. Mas se eu fizer ele oco por dentro, ele vai ter outra densidade, porque aí o volume vai ser muito maior.
Beleza, gente? Então, ó, as fórmulas parecem bastante, mas precisa tomar cuidado que o conceito físico é diferente, viu? Aí, ó, que a gente vai usar para, de fato, né, para identificar visualmente é sempre a letra grega mi. Letra grega mi, a gente vai sempre levar massa específica, não é, Ellen? E quando eu estiver usando Dzinho, eu estou usando a densidade, beleza? Aí eu já coloquei aqui embaixo uma observação, que a gente precisa tomar cuidado no quê? Que quando a gente está falando de líquido, dos líquidos em si, a densidade e a massa específica sempre serão iguais. Vocês sabem por quê, gente? Porque, olha só, independente de onde eu coloque aquele líquido, ele vai tomar boa parte daquele volume. Entende? Então, assim, a forma dele pode até mudar, mas o volume de água, ou seja, o volume de líquido em si, não vai mudar. Ou seja, se eu tinha 1 litro, ó, deixa eu botar uma aqui. Se eu tinha 1 litro de volume nessa segunda situação, eu teria 1 litro na mesma situação, mesmo que eu jogasse ela no chão, espalhasse. Mas isso só vale para os líquidos, tem que tomar cuidado com isso, viu? Quando eu estou falando de coisas sólidas, aí sim esses conceitos vão ser diferentes. Anotem aí rapidinho para a gente poder passar. Daqui a pouco eu faço umas questões com vocês da diferença desses dois conceitos, viu? Quando puder passar, me avisem, please, por favor. Pode passar. Pode Pode? passar. Nossa, muito bem. Muito bem, deixa eu botar aqui. Opa. Ó, próxima parte que a gente vai falar agora. Ah, eu já trouxe alguma questãozinha para a gente ver. Ó, ele fala assim: duas esferas de alumínio A, ou seja, a esfera A, que ela é maciça, ou seja, ela não tem espaço nenhum dentro dela, e a B, que é oca, possuem volumes iguais a 100 centímetros cúbicos cada. Sabendo que a massa da esfera A é de 270 gramas e que a massa da esfera B é de 150, calcule as respectivas densidades e compare os resultados com a massa específica do alumínio. E a gente sabe aqui, ó, que o Mi vai ser 2,7, ou seja, o Mi a gente sabe que é a massa específica, não é isso? Então a gente precisa determinar aqui a densidade. Qual era a fórmula da densidade mesmo? Me lembrem aí. Massa volume. Muito bem, massa dividido pelo volume. Vamos fazer primeiro para a esfera 1. Vou botar aqui, ó, esfera 1. Fazendo aqui a densidade dela, eu vou chamar de densidade 1, viu? Então fica a massa da primeira bola. A primeira bola tem quanto de massa? 270. Muito bem. Divide pelo volume dela. Quanto é o volume dela? 100. Muito bem. Então isso aqui vai ficar 2,7. Ó. Maciça, viu? Agora a gente vai fazer a segunda, a esfera 2. Ó. A esfera 2 vai ficar então D2 igual. Qual é o volume ou qual é a massa da 150. Muito bem, 150. E a gente divide pelo volume. 100. Muito bem, então fica aqui 1,5, correto? Ou seja, gente, se fôssemos comparar, certo? Se fôssemos comparar com a massa específica do alumínio que está aqui, ó, olha, o que foi que aconteceu com a esfera 2, que tem o mesmo volume da esfera 1? O que aconteceu com a densidade dela? É menor que a massa específica. Isso aí, muito bem, tá vendo? Porque, ó, a quantidade de massa usada nela não é a mesma, tá vendo? Ó? Já a outra que é maciça, olha, deu exatamente igual, tá vendo? Então, certamente, se a gente colocasse as duas esferas em um recipiente com algum tipo de líquido, quem teria mais chance de boiar seria a segunda esfera, por ser mais leve. Tá vendo? Assim, mais leve que a gente diz, por ser menos densa, desculpa, viu? Por ser menos densa. Beleza? Deixa eu passar aqui, ó. Segunda. No reservatório de uma... Diga aí, Ellen. Tu não entendeu não, Ellen? Ellen, ó, perceba. A densidade dessa segunda aqui ficou de 1,5. Ou seja, ela é menos densa que a primeira esfera, porque a primeira esfera deu 2,7. Lembra lá, ó. Ellen, se eu tenho um líquido, vamos supor que esse líquido aqui, a densidade do líquido seja, sei lá, deixa eu botar aqui, de 3, não, vou botar de 2 gramas por centímetro cúbico. Ellen, toda vez que você pegar qualquer objeto
e você botar em um líquido, e vamos supor que aquele objeto ele seja menos denso, ou seja, a densidade dele seja menor que a densidade do líquido. Se for menor que a densidade do líquido, ele vai boiar. Se for maior, ele vai afundar. Então, Ellen, se a gente botasse a esfera 2 aqui dentro desse líquido que tem essa densidade, ele ia boiar ou ele ia afundar? Olha aí, ó, essa densidade é 1,5. A do líquido é 2. Quem é maior? A densidade do líquido ou da esfera? Líquido. Muito bem, do líquido. Então, cadê a massa específica? É isso, a massa específica, a massa do material. Muito bem. Porque, olha só, Ellen, como essa segunda ela é oca, significa que ela não tem a mesma quantidade de alumínio que a outra, tá vendo? Porque a camada de alumínio é bem mais fina, tá vendo? Ó, você consegue ver isso aqui analisando a massa dela em si, ó. Para fazer a segunda bola, só usou 150 gramas de alumínio. E para fazer a primeira, usou 270, tá vendo? Para fazer a primeira, usou muito mais alumínio. As duas podem ter o mesmo volume? Pode, tranquilo. Mas a massa é diferente, tá vendo? Porque uma é oca dentro e a outra é toda maciça. Ela tem alumínio tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Beleza? Mas não deveria ser a maior, no caso, mas não deveria ser maior ou igual a 2,7. Não, aqui foi só um exemplo. Beleza? Se eu tivesse, por exemplo, um líquido que tivesse essa densidade, aí, se eu botasse a esfera 2 dentro, ela ia boiar. Por quê? Porque a densidade do líquido que eu coloquei aqui, mas sou eu quem escolhe essa densidade, poderia ser um líquido com densidade muito maior, mas ó, se eu botasse essa esfera aqui dentro, como a densidade do líquido é maior, esse carinha aqui ele boiaria, tá vendo? Então, essa segunda ficaria aqui mais aqui para cima, ou melhor, ficaria bem aqui em cima mesmo. Tá vendo? Essa aqui seria a esfera 2. Enquanto a esfera 1 ficaria aqui embaixo, tá vendo? Então ela tem uma densidade. Não, a esfera, porque ela tem uma densidade menor. Sim, ela tem uma densidade menor. Justo. Beleza? Deixa eu passar. Ó, botar uma outra questão aqui. No laboratório de uma fábrica de perfumes, as essências são armazenadas em frascos que possuem o mesmo volume. Então, os dois frascos possuem o mesmo volume. Em um recipiente, são misturados 6 frascos com essência de densidade A de 5 gramas por centímetro cúbico e 4 frascos com essência de densidade B de 2,5 gramas por centímetro cúbico. A densidade da mistura homogênea em gramas por centímetros cúbicos é igual a quanto? Ou seja, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar dois líquidos que têm densidades distintas, a gente vai juntar eles e a gente vai saber qual é a densidade final. Então, vejam, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Gente, se eu fosse perguntar para vocês aqui, qual seria o volume total? Vocês concordam comigo que a gente poderia dizer que o volume total seria de 6 frascos, deixa eu minimizar isso aqui, seria de 6 frascos desse primeiro líquido, porque eu tenho dois tipos de líquido, né? Tem o líquido 1 e o líquido 2. Eu vou fazer o seguinte, ó, o líquido 1 eu vou chamar de X, ó, o líquido 1 eu vou chamar de X, e o líquido 2 eu vou chamar de Y, viu? Isso aqui só para me ajudar a resolver com mais facilidade. Então, ó, líquido 1 vou chamar de X, líquido 2 chamo de Y. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo no volume total, ou seja, a mistura toda? A gente vai juntar quantos frascos do líquido 1? 6. 6. Então, vocês concordam que eu posso escrever assim, 6x? Porque são 6 dessa quantidade, não é isso? Mais, ó, mais outra quantidade. Vamos lá, eu estou pegando quantos frascos do líquido 2? 4. Muito bem, então a gente bota aqui 4y, tá vendo? E aqui a gente está fazendo a mistura toda, tá vendo? O volume todo. Aí ele falou assim, ó, ele disse assim que e ele me deu aqui as respectivas densidades. Densidade vai ser o que mesmo? Densidade? Massa sobre volume. Muito bem, densidade é massa sobre volume, tá vendo? Eita, então aqui nesse caso, dá pra gente fazer o que aqui, ó? Não dá pra gente fazer assim, ó, pego esse Vzinho, se eu quiser, passo para o outro lado, não é isso, ó? Deixa eu ver se dá para fazer isso. Cadê? Frasco possui o mesmo... Ah, nesse caso, ó, os frascos vão possuir o mesmo volume, não é isso, ó?
Sim. Então, nesse caso, eu posso dizer que esse cara também é X, ó. Eu não tinha visto aqui, ó. Mesmo volume. Então, os dois devem ser X. Por quê, ó? São 6 frascos desse volume, mais 4 frascos do mesmo volume, tá vendo? Aí, nesse caso, o volume todo vai ter que ser de 10 vezes esse volume, não é isso aqui? Sim. 10 vezes esse volume todo. E agora a gente pode usar, ó, essa questão da densidade. Por quê? Ó, vejam, a gente está juntando os dois juntos, e como é que a gente pode, como é que a gente vai poder fazer isso daqui? Ó, a gente consegue pegar essas duas densidades, então vai ficar assim, ó, a densidade do líquido todo vai ficar a massa dividido pelo volume. Como é que vocês fariam aqui, então? Eu substituir o volume por 10x, a densidade por 5 e depois a densidade por 2,5 e descobrir a massa. Muito bem, isso mesmo, Edilson. Então a gente vai fazer para os dois líquidos, não é isso? Sim. Faz primeiro para o líquido A, bora lá para gente fazer para o líquido A, viu? Tem que lembrar que o volume dele foi de 6, vou até botar aqui, ó. O volume é de 6x, enquanto a densidade do líquido A é de quanto? 5, né? Isso. Muito bem. Cadê? Massa, por que massa 25? Não, massa não pode ser 25, não. Peraí, calma aí, viu? Bora fazer logo A densidade é 2,5. Ah, tá. Aí, ó, a gente vai descobrir a massa. Então, fica assim, ó. A densidade fica 5 igual a massa. Vou até botar aqui, ó. Massa 1, beleza? E vamos dividir isso daqui pelo volume dele. Volume 6x. Tá vendo, ó? Quando passa para o outro lado, fica como ali? Multiplica volume por densidade. Muito bem, isso mesmo. Tá vendo? Então, a massa do 1 vai ficar 6 vezes 5, 30. 30x. Isso, muito bem. Agora, o líquido B, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 10x, ou 6x. 6x, não, ou 4, né? 4x Isso. vezes a densidade aqui é 2,5. Isso, aí, muito bem. Ó. Então, a massa 2 fica sendo 4 vezes 2,5. Vai dar 10, né? 8 mais 2, 10. Isso aí, muito bem, 10x, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, ó, nós já temos o volume total. A gente pode determinar a massa total, não pode não a massa total? Sim. Quanto é que vai ficar a massa total? É a Vai massa do 1, mais a massa do 2, né? Sim. Fica quanto, então? 40x. Muito bem. Ellen perguntou ali, ó, de onde vem esses 4x? Porque aqui, Ellen, ó, se liga. Esses 4x saíram desses quatro frascos que a gente usou da essência da densidade B, tá vendo? Do líquido B. Aí, não são 4, a gente botou 4x, tá vendo? Então, olha, eu tenho volume total, massa total. Dá para determinar a densidade total, não dá não ali? Olha, não é? Eu pego a massa total e divido pelo volume total. Então, fica massa total 40x dividido pelo volume total 10x. Olha, x em cima, x embaixo, Corta. corta. 0 em cima, 0 embaixo, Corta. corta. E 4 por 1 dá o próprio 4. Portanto, ó, letra de esperança. Edilson. Letra E de Edilson, tá vendo? Olha, já não foi uma questãozinha tão simples, já não ficou tão na cara, né? Já precisou pensar um pouco, se embananar. Deu uma embananadazinha ali, mas é normal. Depois vocês vão notar que a gente se acostuma muito com isso, viu? Que eu preciso é que vocês tenham bastante atenção na hora de determinar de separar esses conceitos. Tranquilo, Eli, que eu também estou meio assim, eu estou meio desatento também. Desculpa, inclusive. Let's go, então, olha. Depois que a gente viu a diferença de massa específica e densidade, a gente parte, Lulu, agora para o conceito de pressão. O que é que significa pressão, Ju? Pressão vai ser a divisão da força pela área. Vamos fazer uma experiência rapidinho. Peguem um lápis ou uma caneta rapidinho aí. E eu quero que vocês peguem esse lápis ou essa caneta sem o bocal, tem que estar aberto, ó, com a ponta do lado de fora, tá vendo aqui, ó? Vocês vão fazer assim, ó, vão pegar os dois dedinhos indicadores e vocês vão, ó, encostar essa caneta aqui, ó, tá vendo? E vocês vão empurrar com a mesma força dos dois lados e vocês vão me dizer qual é o lado que está tendo uma pressão maior, ou seja, que tá doendo mais no seu dedo. É a parte da ponta da caneta ou a parte do fundo do dedo?
Da ponta dela, né? Eu quero que vocês me digam, quem é mais fina? A ponta dela ou essa parte de A trás? ponta. A ponta, muito bem. Vocês sabem por quê, gente? Porque assim, ó, vocês até podem colocar a mesma força em alguma coisa. Mas a questão da pressão, a pressão a gente diz que ela é inversamente proporcional à área da seção. Por isso que uma agulha, ela tem a ponta bem fininha. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que aquela área ela seja muito pouquinha, para que a gente tenha uma pressão muito maior. Também, isso mesmo, ela ia comentar agora. Sabe aquela experiência da cama de pregos que o pessoal deita em cima? Aí a galera fala, eita, ele não se fura. Por que é que ele não se fura? Porque ali você tem tanto prego junto que você acaba aumentando a área da seção. Tá vendo? Aí se você aumenta a área, o que é que vai acontecer com a pressão? Ó? A pressão cai. Tá vendo? Por isso que o quê? Quando eu vou bater em alguém, é muito melhor eu dar um murro. Por quê? Porque eu estou com a mão fechada, a área é muito menor, a pressão, consequentemente, é maior do que um tapa com a mão aberta. Deu para entender? É basicamente isso. Ellen, depois pega. Pronto, ela, eu vou pedir para você fazer depois uma experiência com a faca, porque a faca também é um exemplo disso. Quando a gente afia, quando a gente amola a faca, né? Eu acho que Ellen não usa, porque como Ellen só come ovo, né? Mas Ellen, faca a gente usa bastante para cortar carne, tá? Certo? A gente usa muito para cortar carne. Como você só come ovos, né? Talvez não possa ser que não saiba o que seja uma faca. Mas ela, a gente faz o quê? A gente afia ela desgastando para poder deixar essa pontinha dela aqui, tá vendo? Ó, esse gumezinho dela aqui, o mais fino possível. Por quê, Ellen? Porque quando a gente deixa a área menor, olha, tá vendo aqui, Deneb? Quando a gente deixa a área menor, a pressão que vai ser incidida naquele objeto é muito maior. Beleza? Muito lindo, né, velho? Massa demais. Depois, Ellen, pega lá uma faca, pega duas facas, uma cega e uma bem afiada. Aí tu passa no teu pescoço, faz duas, ao mesmo tempo. Não, a Tá? afiada. Não, a cega passa do pescoço e a afiada nos pulsos. Pronto, pode ser, Porque melhor, como a verdade. cega vai cortar menos, aí ela não vai morrer de vez no pescoço e vai poder sofrer com a afiada nos pulsos. Pois é, não vou nem ler o que ela mandou ali. Aí, ó, então, ó, Ellen, pressão vai ser isso daqui, tá vendo? Ó, PFA, tá vendo? Pifa. Tranquilo? Pressão é força sobre área. Aí, ó, se liga. Força no nosso sistema internacional de medidas, qual era mesmo a Newton. unidade? Newton, muito bem. E a área, qual era mesmo que a gente falou? Metros ao quadrado. Muito bem, tá vendo? Aí, a pressão, nós temos várias unidades Isso de dá medida. Pascoal, não é? Olha, isso tá craque, velho. Então, ó, quando a gente Porque eu me pega aqui lembrava que Newton por metro quadrado era alguma unidade de medida. unidade de medida, não era justo. Aí, ó, Edilson, para a gente não ficar sempre colocando newtons por metro quadrado, a gente diz assim, que não é que seja exatamente igual, mas é tão próximo, Edilson, que a gente diz que é igual, entendeu? Então, assim, que 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 PA. Aí, PA foi o que Edilson falou, Pascal. Beleza? Que é a unidadezinha de medida. Tranquilo? Outra coisa, gente, que eu preciso que vocês anotem. Em geografia, vocês estudam muito a questão da pressão atmosférica. Daqui a pouco a gente vê o que é que significa isso. Mas se qualquer questão pedir para que vocês, sei lá, transformem de pressão atmosférica para Pascal, vocês anotem aí no caderninho que uma atmosfera, que a gente chama de 1 ATM, só que é muito visto, principalmente na geografia, equivale a exatamente 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Tranquilo? Ó, caso ele peça para que você transforme, viu? O Enem, por sorte, passa em grande parte das questões. Mas, assim, a gente também não pode confiar, né? Porque o Enem, ele tá mudando bastante. Então, assim, é melhor a gente chegar lá. Pronto, Ellen, a UNEB não vai passar. A UNEB não dá. A UNEB tu precisa levar e ter isso aqui, ó, na cabecinha, viu? Real. O chato de vestibular tradicional é isso. Porque ele vai querer que você carregue essa conversão, viu? Beleza? Vamos lá, então, ó. Primeira questãozinha. Um objeto de massa de 400 gramas é colocado
sobre uma plataforma horizontal de área de 5 centímetros quadrados. O sistema assim formado está em equilíbrio estático, considerando apenas a força exercida pelo objeto sobre a plataforma. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da pressão P, que é exercida sobre a plataforma. Pressão, qual era a mesma fórmula? Força sobre área. Muito bem, força sobre área, perfeito, isso mesmo. Ei, se eu pego um objeto, Lulu, e boto em cima de um outro objeto, qual é a força que está sendo incidida lá? Normal. Não, quase. Força peso. Anormal para Pra cima. cima, força peso. Muito bem, a força peso, tá vendo? Cadê? Tem que falar, a UNEB te dá uma faca e um queijo na sua mão, e ela joga o queijo fora e enfia a faca no seu olho. Não. Pronto, é isso, Ela cara. pede para você fazer leite. Tirar o É, leite desse do jeito. queijo. É desse jeito. Ela lhe dá o leite, aí você tem que fazer o queijo. É tudo bem, enfim, tem pronto coisa não. E a faca, ela lhe dá simplesmente um pedaço de metal e você que cuidar de fazer, viu? Eu adoro por causa disso, velho. Vamos lá, então, ó. Força sobre área. Beleza. Aí, ó, ele também disse que era força-peso. Qual era a fórmula mesmo da força-peso que a gente aprendeu lá atrás? Massa vezes gravidade. Muito bem. A massa, 400 gramas, vezes a gravidade, que é quanto? 10. Muito 10. bem, tá vendo? Temos aqui com 4.000, ó. Tá vendo? 4.000 newtons. Não é isso? Tá certo até agora? Sim. Né? Pronto, muito, muito bem. Então, agora falta a gente determinar a área. A área, ele falou aqui, ó, 5 centímetros quadrados. E agora, 5 centímetros quadrados? A gente tem que transformar para centímetros cúbicos. Não, para metros quadrados. Metros quadrados, foi mal. Eu E estava na agora? cabeça com a passada. Olha, Você metros quadrados. divide por 10 a menos 4. Muito bem, isso mesmo. Caraca, mano, olha. Vem, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Daqui para cá, divide por 10, por 100, desculpa. Daqui para cá, divide por 100 de novo, ó. Então, a gente tem que dividir por 100 duas vezes. Tá vendo? Tem que dividir por 100 duas vezes. Que vai ser basicamente dividir por 10 a quarta, viu? Então, vai ser assim, ó. 5 vezes 10 a menos 4. Todo mundo entendeu de onde foi que saiu esse menos 4, menos aí. Entendeu, né? Porque eu tenho que dividir duas vezes por 100. Aí, ou seja, eu vou fazer assim, ó. Pego o 5 e divido duas vezes por 100. Então, fica dividido por 100, dividido por 100. Tá vendo, ó? Dividir por 100 duas vezes. Aí fica assim, ó. 5 vezes, ou 5 dividido, desculpa, por 10. Eu vou transformar em base de 10. Aí, ó. Tô suprimindo 1, 2, 3, 4 zeros. Então, bota aqui 4. Como ele está embaixo, eu quero subir. Quando eu subo, o que é que eu faço com o expoente? Ó. Troca, tá vendo? Estava positivo, fica negativo. Aí eu coloquei assim que eu acho mais fácil, tá? Trabalhar com base 10, por enquanto. Aí, beleza, a gente já fez ali tudo bonitinho, tranquilo, fizemos a área, linda. Agora a gente vai precisar só fazer aqui a substituição. Então fica 4.000. Bota 40 vezes 10 a segunda, porque fica Melhor, né? os cálculos. Verdade. Ou então pode até botar 4 vezes 10 a terceira, né? Não, aí fica quebrado. Verdade, né? Então bota 40 vezes 10 a segunda, dividido por 5 vezes 10 a menos 4. É verdade, Adilson, porque 4 por 5 dá 8. E aqui divisão de bases iguais. Repete a base e faça o que com os expoentes? Subtrai. Vai ficar... Muito bem. Olha, Vai ficar tá 6, você leva dar 6. Isso aí, muito bem. Então fica Pascal. 8 vezes 10 a 6 Pascal, muito bem. Só que ele quer em quilopascal. Aí eu divido por quanto? 1000. Muito bem. Tá vendo? Em 1000 é quanto? 10 a? Terceira. Isso aí. Menos Peraí, 3, calma aí, menos calma aí, 3. Isso. Aí, Ellen, diga aí, Ellen. Deu para entender, Ellen, aqui o que foi que a gente fez? Ó, aqui o que foi que a gente fez? Primeiro, encontramos o peso do objeto, vê se vocês entenderam. Tá muito rápido, então vamos lá com mais calma. Ó. Primeiro foi o que eu fiz. Encontrei o peso do objeto, pegando a massa, multiplicando pela gravidade, porque essa aqui é a fórmula do peso, não é isso que a gente já havia aprendido antes. Beleza? Então, ele disse aqui que o peso dele era, no caso, a massa, desculpa, era de 400 gramas, então eu peguei os 400 e multipliquei por G, que é a gravidade. Gravidade a gente já aprendeu lá atrás, na parte das leis de Newton, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, quando a questão não me disser. Não foi isso? Então, eu peguei 400 e multipliquei por 10. 400 vezes 10 dá quanto? Dá 4.000, não é isso?
Cadê o Sweeten? A massa teria que estar em quilogramas. E até mesmo, né, Sussu? Porque a gente está trabalhando com um sistema internacional, né? Bem lembrado, Sussu, isso mesmo. Não é isso? Porque lembra que quando a gente está trabalhando lá com a Por massa... isso que eu tava notando Não é que esse isso? cálculo no final não tava batendo, tava tipo dando 8 vezes 10, a terceira quilopascal, e não tinha. É isso mesmo, muito bem. Aí quando a gente vai transformar a massa aqui, fica quanto a massa? Vai ficar 0,4 quilo. Muito bem, porque a gente lembra o quê? Que para transformar de grama para quilograma, dividir por 1.000. Quando eu divido por 1.000, dá 0,4 quilogramas. Valeu, viu, Sussu? É Sussu bem lembrado que a gente está trabalhando sempre com sistema internacional, viu? Então aqui vai ficar 0,4. Agora sim, aqui vai ter que dar 4 fechadinho, né? Isso, ó. Dá 4 Isso. newtons fechadinho. Agora sim, valeu, viu, Sussu? Ó. Deixa eu botar aqui 4, perfeitamente. Então, fica simplesmente 4 em cima, ó. Tá vendo? Agora eu vou ter que dividir. 4 por 5 dá 0,8. Muito bem. Olha, esse 10 a quarta tá embaixo. Quando eu boto ele para cima, faz o quê com o expoente? Fica positivo. Muito bem, tá vendo? Então, vai ficar isso aqui em Pascal. Vamos logo para a gente dividir por 1.000. Ó. Agora, Ellen, aqui eu encontrei em Pascal. Mas todas as respostas, então, estão em quilopascal. Aí, esse K não significa 1.000, então eu preciso dividir por 1.000 isso aqui. Ó. Então, eu pego esse valor que eu encontrei todo e divido por 1.000 para transformar isso aqui em quilopascal. Tá vendo? Vê se tu entendeu isso aqui até agora. Vocês, né, no caso. Se todos entenderam isso daqui até agora. Sim. Sim, né? Então fica 0,8 vezes. Aqui é a mesma coisa de 10 à terceira. Ó. Esse cara aqui é 10 à terceira. O que eu faço? Ó, repito a base, porque eu tenho 10 em cima, 10 embaixo, repetir a base. E eu vou subtrair os expoentes. Subtraindo os expoentes, 4 de cima menos 3 de baixo, sobra 1. E 0,8 vezes 10 dá o próprio 8. Então fica 8 quilopascal. Aí agora sim a resposta, ó, letra D. Por quê? Porque 8, Milena, é igual a 8,0, viu? Jéssica também, Ellen também, Sussu também, beleza? Agora sim, viu? Aí deixa eu botar uma observação, até para a gente não se esquecer nas próximas questões, ó. A massa sempre em kg. Ou, isso mesmo, em kg, em quilograma. Beleza? Porque aqui a gente já não esquece mais, né, Clarinha? Se eu botar aqui, ó. E aí vocês colocam aí, tá? Porque aqui eu vou disponibilizar para vocês esse slide, assim que eu terminar. De boa, né? Ou muito difícil? Muito difícil não, né? De boa, né? Tranquilinho só. Bora para uma próxima? Essa aqui é da Federal de Santa Catarina. Aqui já seria uma questão, assim, que o enunciado estaria mais próximo do Enem. Essa daqui, mais ou menos. Se fosse, sim, uma prova, assim, se eles quisessem, né, dar, de fato, uma questãozinha mais tranquila, ele botaria. Mas aí, ó, é mais fácil ser cobrado desse tipo aqui, porque são questões problematizadas. Questão Fashion Week, olha. Ixi, Maria, olha. E mas dizem que isso aqui é muito confortável. Vamos lá. Símbolo de beleza e elegância. Os sapatos de salto alto são usados e desejados por mulheres de todas as idades. Todavia, o seu uso excessivo pode trazer sérios riscos à saúde, associados a alterações de variáveis físicas importantes para o caminhar, como lesões, lordose, que é a curvatura acentuada da coluna para dentro. Isso aqui Ellen não tem, porque Ellen Ellen é desprovida de bunda. Ela não é cordada. Não, porque Ellen, gente, ela só tem o buraco e o fedor, ela não tem bunda em cima, sabe? E deformidades nos pés, por exemplo. Na figura abaixo, manda, e aí, velho, tem que cancelar, né? Na figura abaixo, são apresentados 2 modelos A e B, bastante comuns de sapatos de salto alto, ambos número 34. Assinale as proposições corretas, a gente soma no final as respostas corretas, viu? Primeiro, olha, Deneb, ele fala assim, o sapato A permite maior estabilidade no caminhar que o sapato B. E aí? Sim. Verdade. Por quê? Porque você tem uma área, você tem uma equilibrado. superfície de contato muito bem, você tem uma superfície de contato maior. Enquanto aqui, ó, a superfície de contato só tem nesse pedacinho
e nesse pedacinho. Então, quanto menos superfície de contato a gente tiver... Fabrício, vou falar uma coisa. O sapato B é tipo, você coloca, você fica tipo, menos de 5 minutos sem dor no pé. O Lu, tu imagina botar um desse aqui do tipo B e andar em uma rua que só tá... Pronto, em uma rua que não é asfaltada. Não, é pedir pra quebrar o pé, quebrar o É pedir sapato. pra quebrar o pé. É. Mano, pelo amor de Deus, velho. Que coisa. Então, ó, a letra A, ou no caso, a primeira alternativa está correta. Já vou botar aqui, ó, 01, que está correto. 2. Com o uso do sapato de salto alto, o centro de gravidade do corpo é deslocado para frente em relação à sua posição normal, sem ser o sapato de salto alto. Certo ou errado? Eu não sei, isso eu não sei. Centro de gravidade é o centro de equilíbrio. Isso. Eu não consigo salto pra saber. Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que você vai pra frente um pouquinho. Muito bem. Vocês sabem por quê? Ó, se a pessoa tá Porque aqui, ó, a área maior de contato tá na frente, né? Isso, muito bem. Tá vendo disso? Porque, ó, perceba, o equilíbrio desse sapato aqui, ó, tá todo reto, tá vendo o chão. Já aqui, ó, se tu for perceber, ó, olha onde é que ele tá, ó. Tá vendo? Tá aqui, tá vendo? Então, o centro de gravidade é deslocado para frente. Sim, tá vendo? Em relação à posição. Você precisa se equilibrar muito bem, DNB, tá vendo? E dependendo, DNB, da pessoa, se tiver umas pernas fracas, tipo mulher fraca, como Ellen, Ana Carolina, cadê? Como Aquelas mulheres Jéssica, desnutridas que passam fome, desnutrida, sabe? justo, como Milena também, que é mulher fraca, feia. Aí não consegue usar. Então, essa aqui tá certa também, mais 2, ó. Vamos lá, 4. O sapato B permite uma distribuição mais homogênea do peso do corpo nas partes da frente e de trás do pé do que o sapato 1. Falso. Faço muito bem. Porque, amor, se fosse possível se controlar no B, a gente só usava o B, né? 8. Caminhar com salto alto pode ser comparado a caminhar descendo um plano inclinado. E aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Porque eu me sinto meio. Assim, eu pelo menos eu sinto que não tá mais, tipo, não tá tão tipo, equilibrado. Por mais que o salto seja, tipo, a coisa mais, tipo, parecida com o ar possível, entendeu? É isso mesmo, ó. Lu, isso aqui, eu consegui formar um triângulo retângulo, não foi? E é justamente um plano inclinado. Tá vendo? E é verdade isso mesmo, viu, gente? Inclusive, tomem muito cuidado na hora que forem andar. Olha, Ellen mesmo... Imagine, descer uma ladeira de salto alto. Ellen mesmo tem que tomar cuidado, Ellen. Quando a cafetina for correr atrás de você, tira o salto para não cair, porque é como se estivesse andando com um plano inclinado mesmo, sabe? Então é perigoso cair e bater o rosto. Pelo menos ela mudou de vida. Será ela mendiga? Tá agora ela é puta. É bom agora. Pelo menos tem dinheiro, emprego, uma coisa boa entrando. Já dá para pagar os atrasados que ela deve a Fabrício. É verdade, já vou mandar cobrar. E já dá para eu dobrar como é que se diz? A mensalidade de todo mundo. Já precisa mais fazer caridade com ela. Meu mundo. Se mãe, onde é que tá a cafetina? Tu é a puta mais básica da pirâmide. Faz parte da base mesmo. Ó, 16 acho que é falso. Vamos lá. A pressão sobre o solo em uma caminhada com o sapato A é maior do que com o sapato B para uma mesma pessoa. E aí, falso ou errado? Falso, porque tem mais pressão com menor área. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Então, a resposta aqui, a certa, aí tem a 8, mais 8. Então, dá 11, né? Beleza? Dá 11. Tranquilinha, né, velho? Agora, bora falar um pouquinho sobre pressão atmosférica, o que significa isso, porque o professor de geografia, ele vem com um monte de conceito físico, e muitas vezes ele não sabe explicar para vocês o que significa aquilo. Gente, quando eu estou falando de pressão atmosférica, eu estou falando da pressão que o ar exerce na gente, que o ar exerce no nosso corpo, em qualquer corpo que está aqui na Terra, beleza? Então, veja só, botei aqui, ó. É a pressão devido à força que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. E a atmosfera, gente, é basicamente o quê, ó? Ah, tá vendo? É o ar que nós respiramos ou não. Beleza? Então, ó, veja só.
Então, vai ser aqui, tudo isso que está aqui, tá vendo? Toda a força que o ar vai exercer. Então, toda vez que o professor, ele disser assim, que algumas áreas, algumas regiões brasileiras têm uma pressão atmosférica maior, uma pressão atmosférica menor, o que é que significa isso, gente? Significa que aquilo ali tem mais ou menos ar, beleza? Aí, vejam só, isso aqui é bem importante da gente dizer, viu? Que se a gente for comparar duas cidades, olha, se eu for comparar São Paulo, que é uma cidade que fica mais alta, e com a cidade de Santos, que é uma cidade mais baixa, se vocês perceberem aqui, em cima desse viadinho que está aqui, ó, você tem uma certa coluna de ar, tá vendo? Ó? E essa coluna de ar tem esse tamanho aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Já se a gente for comparar aqui com o carinha que está em Santos, olha, a coluna de ar que está dele é muito maior. Ou seja, o que significa isso? Vai significar que esse cara que está em Santos, ele está sofrendo uma pressão muito maior do que a pessoa que está em São Paulo, a pressão atmosférica, tá vendo? Gente, isso inclusive o Enem pode cobrar, sabe como? Ele consegue, o Enem pode cobrar para a gente dizendo assim, casos de jogos de futebol em que assim a pessoa mora em um país que ele é mais baixo e ele vai jogar em um país que é mais alto. Ou o inverso também, viu? Porque, assim, que eles dizem assim, por que é que aquela pessoa, por que é que os jogadores precisam ir com tanto tempo de antecedência? Para que eles vão se acostumando com a pressão atmosférica. Porque, lembra, se tiver uma pressão muito grande, é muito ar, muito oxigênio que o cara está respirando. É literalmente isso, entendeu? Então, ele vai ter algum efeito colateral daquilo ali. Muito bem. Se ele for para uma cidade muito mais alta, aí é que é pior ainda, porque o ar fica rarefeito, ou seja, é pouco ar, cara, pouquíssimo ar. Entende? Então, o Enem pode cobrar isso de vocês. Tranquilo? Gente, outra coisa também muito importante que a gente precisa comentar aqui, viu? É que toda vez que vocês estiverem falando sobre alguma incidência, ou seja, algum fator da pressão na movimentação de líquidos, gente, ó, o líquido sempre sai, ó. Sempre sai da maior pressão para menor. Daqui a pouco eu explico isso, viu? Então ele vai sair do lugar que tem, do lugar que tem mais pressão para o lugar que tem a menor pressão. Porque o corpo precisa produzir mais hemácias para aproveitar o pouco oxigênio. Isso mesmo, Deneb. Tranquilo? E vice-versa também, viu, gente? Se a pessoa mora em uma cidade extremamente alta, aí ele vai para uma cidade mais baixa, ele também precisa tomar cuidado, porque aquilo ali pode gerar o corpo dele ficar sobrecarregado. Peraí, como é? Repete esse negócio das hemácias, por favor. Edilson, porque assim, ó, veja, as hemácias não são as células que carregam o oxigênio Sim. pelo corpo, não é isso? Então, ó, disso, quando a pessoa mora em uma cidade muito alta, implica dizer que a pressão atmosférica do lugar que ela vive é muito menor. Então, se a pressão é menor, significa que tem menos ar, tá vendo? Ó? A coluna de ar é muito menor. Então, significa que aquela pessoa, ela precisa produzir mais hemácias para que ela consiga coletar a maior quantidade de oxigênio que tem lá, porque já tem pouco. Então, ele precisa produzir mais para que ela consiga aproveitar o mínimo que ele tem. Enquanto a pessoa que mora em uma cidade mais baixa tem muito mais ar disponível para ela. Então, a quantidade de hemácias que ela precisa é bem menos, porque cada hemácia vai conseguir pegar uma quantidade ok de oxigênio. Aí a pessoa precisa ir com um tempo de antecedência para poder o corpo já ir se acostumando. Inclusive, o pessoal... jogadores que, tipo, tiram sangue, né? Aí quando vão para um lugar que é alto, colocam, só que aí não pode fazer, não é aconselhado fazer isso porque tem risco, né? Qual é o risco do negócio que dá? Eu não lembro, mas foi o que eu te falei, assim, o que eu falei para vocês, a mesma coisa, uma pessoa que sai de um lugar que tem menos para um lugar que tem mais. Isso, doping sanguíneo, isso mesmo. Aí tem que tomar muito cuidado com isso, viu? E tanto que o pessoal, quando vai para um lugar que, tipo assim, ele é muito alto, né, tem uma altitude muito, muito grande, o pessoal sente muita náusea, enjoo, muita dor de cabeça. Foi tipo quando eu saí daqui de Paulo Afonso, eu fui para Patos, lá na Paraíba, que é uma cidade que ela fica um pouco mais alta que Paulo Afonso.
Minha gente, assim, vocês não estão entendendo, nossa, eu tive tanto enjoo, tanto enjoo. Foi horrível, inclusive. Mas é assim mesmo, né? Deixa eu passar aqui, ó, rapidinho. Pronto. Aí, isso aqui eu queria falar com vocês, o que eu falei aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Que um líquido, ou seja, um fluido, ele sempre sai do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. É o que acontece, gente, por exemplo, quando você pega um canudo e você suga um líquido que está dentro de uma caixinha. O que é que acontece? Gente, inclusive, ó, lembra lá que pressão tem a ver com quantidade de ar. Então, se a coluna de ar, ou seja, quanto mais ar tem, certo? Quanto mais ar tem, maior é aquela pressão, beleza? Quanto é maior a quantidade de ar. Quanto menor a quantidade de ar, menor é a pressão também. Então, vejam, ó, é basicamente assim. Se eu tiro o ar da minha boca, significa que eu diminuí a pressão dela. Enquanto lá dentro, ó, daqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? A única pressão que tem é a pressão atmosférica. Então, o que é que eu faço para poder sugar? Eu diminuo a pressão na minha boca, e aí a gente sabe que tem a propriedade física de que todo fluido, ele sempre desloca da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, se a questão perguntar para vocês por que é possível uma pessoa conseguir sugar um líquido usando canudo, vocês vão dizer que é a questão da pressão. Por quê? Você diminui a pressão na boca, ou seja, você tira o ar para que você puxe esse líquido. Aí, ó, vocês podem depois fazer um teste em casa, pegando 2 canudos. Um vocês vão botar dentro do recipiente que está com água, e o outro vocês vão botar fora. E vocês vão botar os 2 na boca. Quando vocês puxarem, ó, o líquido não vai subir. Por quê? Porque você está tentando diminuir a pressão da sua boca e você não está conseguindo. Por quê? O outro canudo está desconectado. Então você está igualando a pressão. Está ficando igual. Ou seja, para que seja possível puxar, é necessário que a pressão da sua boca esteja menor que a pressão do ambiente. Deu para entender isso, gente? Ou não? Diga aí. Os perigos do doping sanguíneo é porque, tipo, quando ele enfia e entra glóbulos vermelhos e hemácias, e enfim, aí para aumentar antes do jogo, pode causar trombose, embolia pulmonar, infecção e reação alérgica. Caraca, diga aí, velho. Só porque tá um ar... Pra bater uma bola. Muito oxigenado. Diga aí. Vocês sabiam, inclusive, que quando a pessoa está em coma, a quantidade como é que se diz? A quantidade de oxigênio que é introduzido nela. Assim, a pessoa, sei lá, não está conseguindo respirar só. Essa quantidade de oxigênio, ela tem que ser muito bem vistoriada, porque você pode ter uma hiperoxigenação. E aí a pessoa pode ter falência de vários órgãos, porque tem muito oxigênio lá. Inclusive, na aula de química, a gente tinha dito, né? A gente tinha visto que o oxigênio em si, ele é extremamente tóxico, né? Por isso que na nossa atmosfera, a maior quantidade de ar que a gente tem é sempre o nitrogênio. Né? Isso, porque você também não está gastando energia praticamente nada, só respirando, justo. Entendeu? E também porque, né, quando a gente está falando do oxigênio, ele tem um poder de oxidação muito grande, né? Então, ele é uma substância extremamente tóxica. Por isso tem que ser tudo muito bem milimetrado, né? Então, vocês entenderam isso aqui, né? Beleza? Deixa eu passar para cá. Agora, vamos falar rapidinho sobre a pressão nos líquidos. Porque, ó, a pressão que a gente falou até agora foi a pressão atmosférica, tá? A pressão sempre relacionada ao ar. Agora a gente vai aprender isso no líquido, certo? Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é de pressão no líquido, a gente chama de pressão hidroestática, certo? Essa pressão, gente, ela é exercida por uma coluna de líquido. Então, vamos supor, ó, tá certo, beleza, vai lá. Boa noite, viu, Jéssica? Então, ó, toda vez que eu tiver um líquido aqui dentro, a pressão que eu vou trabalhar vai ser essa pressão hidroestática, que vai mudar, gente, tem que tomar cuidado, porque ela vai mudar se a gente for comparar, por exemplo, com a pressão atmosférica. Vocês sabem por quê? Vejam só, ó, se eu botar um pontozinho, melhor, um objeto aqui dentro, eu vou chamar esse objeto de objeto A, beleza?
Aí eu quero que vocês me digam. Em cima desse objeto aqui, olhando para o líquido, vocês concordam comigo que a única coisa que está em cima dele vai ser o líquido em si? Eu sei que aqui fora tem o ar, tranquilo, mas esqueçam do ar agora. Tirando o ar, a única coisa que está aqui em cima não vai ser esse líquido aqui. Não é isso? Sim. Qual era a fórmula de pressão que a gente tinha visto lá atrás? Força sobre área. Muito bem, força sobre área. Eita, desculpa, força sobre área, beleza. Então, gente, se é a água que está, se no caso é o líquido que está em cima dele, a força que está sendo exercida vai ser o quê? Desse líquido. O peso dele, né? Peso. O peso dele, né? Então, olha só, a gente pode determinar usando assim, né? Ó, vai ser o peso do líquido, que eu vou chamar de PL, dividido pela área. Só que como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Muito bem, então vai ficar assim, ó, massa do líquido vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. E a massa, quando a gente está falando de líquido, lembra lá, a gente pode usar o quê? Ó, isso aqui era quem? A massa específica. A massa específica, que era massa sobre? Do volume. Muito bem. Edilson, se eu deixar a massa de um lado, o volume passa como pro outro? Multiplicando. Muito bem, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, eu vou trocar a massa do líquido por isso aqui, viu? Então vai ficar o Mi do líquido, que eu vou chamar de ML, vezes o volume, vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. Ei, só que volume, quem lembra qual era a fórmula de volume lá de matemática? Volume de qualquer sólido geométrico. Era sempre área de quem? Da base, né? Área da base ao quadrado, não? Vezes a altura. Altura, muito bem. Ó, então eu vou trocar esse volume, viu? Então fica assim, ó, Mi do líquido vezes o volume, que eu vou trocar pela área, vezes a altura, tudo isso vezes gravidade dividido pela área. Dá para cortar alguém ali? As áreas. Muito bem. Então, ó, isso implica dizer que a pressão hidrostática, que eu vou chamar de pH, beleza? Hidrostática, vai ser corta A com A, então vai ser o produto, olha, do Mi do líquido, ou seja, da massa específica do líquido, pela altura, pela gravidade. Tá vendo? MiHg, o famoso MiHg. Ou seja, a pressão atmosférica do líquido não depende da área dele. Porque foi o que eu falei para vocês lá atrás. Ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem que eu já havia comentado isso com vocês. Nos líquidos, a densidade e a massa específica são sempre iguais. Eu expliquei para vocês que são sempre iguais, porque não vai depender da área. Beleza? Então, ó. Vou botar aqui. Anotem aqui que a gente vai usar, viu? Lembrando, ó. MiL vai ser a massa específica do líquido, massa específica do líquido, H vai ser a altura, eita, meu Deus do céu, a altura do ponto, que nesse caso, ó, gente, vai ser a altura do ponto até a coluna, ou seja, até a superfície, viu? Então, ó, nesse caso aqui em especial, a gente tem que a pressão vai ser essa daqui. Mas se eu botasse, por exemplo, um outro pontozinho, outro objeto aqui, ó, que tivesse mais perto da superfície, consequentemente, essa pressão seria menor. Por quê? Porque ele estaria menor. Se vocês perceberem, isso aqui acontece muito em corpo hídrico. Se você está ou em um rio, ou em um mar, ou então em uma piscina muito funda, quanto mais você mergulha, mais a sensação de pressão, né? Isso, mais o seu ouvido começa a, né? Isso ficar muito aquela sensação de que o tímpano vai explodir. Beleza? Por quê? Porque você está indo mais fundo. Inclusive, uma curiosidade, vocês sabiam que a cada 10 metros que a gente mergulha, vai aumentar exatamente uma atmosfera? Vou até anotar isso daqui, ó. Eu sabia. A cada 10 metros mergulhados, aumenta 1 atm de pressão. Inclusive, gente, se não me falte a memória, o máximo que o ser humano pode mergulhar sem uso de equipamento, eu acredito que seja uns 40 metros, eu acho. Mano, não foi isso, Deneb. Aí, ei,
Depois veja por que foi que implodiu. Eu nem lembro qual era o tanto que ele tava lá, mas eu sei que a pressão era muito alta, cara, muito alta. Altíssima. Inclusive, acho, se não me falte a memória, são 40 metros. Depois de 40 metros, se você afundar mais, você morre pela questão. Eu não lembro o que é, de fato, o que se rompe, mas a pressão é muito forte. Oi. 40 metros é muita coisa. Eu mal consigo ficar naquele tipo, sabe, piscina? Que tipo, tem. Eu mal. Se dá pressão ali. Lulu, a gente às vezes não aguenta nem a pressão do chuveiro, velho. Se tiver ligado muito forte, tá ligado? E sauna, mano, não tem como não, velho. Ai, Dene, eu não confio não, velho, na moral. Ai, Lulu, eu tô tendo a vida centímetros de altura, que ódio, Lulu. Não, Lulu não é baixa não, cala a boca. Ei, pro Josi não é, velho, mano, eles dando Ei, oferenda. ela fala como se fosse muito baixa, sendo que, tipo assim, faltou 5 centímetros para os 70. Então, assim, eu Tá acho ligado? considerável. Isso, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Gente, mas ó, anotem aí para eu poder passar. Ó. Eu vou passar em 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo. Beleza? Agora, ó, isso aqui eu tô falando da pressão hidrostática, que é a pressão que Ei, o líquido vai Fabrício, exercer. Oi, Deus, diga. o que acontece é que quando passa dos 40 metros mesmo, só que quando passa dos 40 metros, aí parte do nitrógeno no sangue fica em estado, acaba virando estado líquido. Isso, muito Aí, bem. aí caso o mergulhador suba rápido demais para a superfície, o nitrogênio ele muda de novo para gasoso, formando bolhas. Isso mesmo, muito bem. Valeu, Wilson. Tá vendo? Isso que é extremamente perigoso. E, inclusive, Edilson, tem um povo que mora em uma aldeia isolada, que eles têm, assim, uma genética modificada, que foi já modificada pelo tempo. Eles conseguem, Edilson, descer, tipo, 80 metros, e não acontece nada. Acredita? Mas, assim, é um povo que já vive de pesca há muito tempo, né? Então, meio que o corpo já mudou. Eu acho muito massa isso, né? Para ver o tanto que nós somos diferentes, né? Agora, ó, o que significa pressão absoluta? Pressão total, viu? Porque percebam, se eu botar o mesmo ponto aqui, eita, deixa eu pegar a ponta vermelha, ó. Se eu pegar, meu Deus, se eu pegar o mesmo ponto aqui, ó, A, se vocês forem perceber, além da água, nós temos aqui agora o ar, tá vendo? Então, quando eu perguntar para vocês pressão absoluta, a pressão absoluta sempre será a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, viu? Beleza? Que a gente chama de PATM. Tranquilo? Sempre assim. Ah, mano, não é isso. Às vezes eu fico pensando. Que ódio. A gente poderia trocar a nossa voz pelas pernas, né, velho? Alguma coisa do tipo, sei lá. Deus me livre. Eitaria burra da bexiga deixar de ser princesa dos oceanos pra dar pro Eu macho. também, pra estar. Não, mas, gente, Pra estar com banana. vamos pensar o seguinte. Deve ser muito chato ficar no oceano, cara. Que nada. Ah, Pra você ter uma noção, a gente já descobriu mais do espaço do que do próprio oceano, pra você ter noção como é gigantesco. pior que é verdade. Lulu, tu não queria, não, Lulu, sei lá. Não sei dizer, mas, tipo assim, conhecer partes que ninguém conhece. A bicha, eu tenho medo do oceano. Assim, eu gosto da parte que eu vejo, entendeu? Eu consigo ver, legal. Mas, assim, ir muito pra fundo, não conta comigo, não. Isso também, né, velho? É muito legal, só que realmente dá um medo da bexiga. Aqueles vídeos que. Volta aí! Desculpa, Deus. Aqueles vídeos do povo no meio da noite, no meio do oceano, que é Tem aquela pura música. escuridão. Que faz aquela música Ei, bem. que é pura escuridão. Aí eu realmente paro para pensar. O povo enfrentava isso para buscar Sazon. Sazon, aqueles mares gigantescos destruindo. No meio da escuridão para pegar Sazon. E até hoje eu não aceito que eles, tipo assim, eles arriscavam a vida para poder buscar canela, tá ligado? Era melhor E eles terem nem é, ido e de nem é tão pé, bom, tá ligado? Canela. de pé pelas terras que dava lá, era mais seguro.
E nos tempero. Mano, não é isso, Dani. E é umas comida aguada hoje em dia, eles, né? Os europeus. Oi. Pra mim, nem tipo o lance de querer pegar especiarias. É só assim, Frei Piper. Quem é que queria, tipo, ficar por meses navegando no navio daquele mundo? Tão imundo. Mano, Eu queria. não faz sentido nenhum por isso, não, Tem deles. tipo, eu tava vendo uma menina falando que o povo tem gente que tipo, tá em cruzeiro ou em navio que se joga no mar. Porque diz que o mar chama eles. Você já ouviu do povo dizer que o mar Já. chama? Aí eu tava vendo uma psicóloga falar que é porque nosso corpo, quando a gente tá no meio do oceano, nosso corpo se lembra da época que a gente tava na barriga da nossa mãe. No líquido umbilical, que a gente só ficava lá de boas, balançando por 9 meses, tranquilo da vida, e nosso corpo se lembra. Aí por isso que a gente sente essa vontade de se tacar no mar. Socorro. Vocês viram o menino que se jogou porque ele ia gravar um TikTok e não conseguiram pegar ele? O menino da ponte? Não, o menino, acho que era em um navio, eu acho, em um cruzeiro, que ele tava em um cruzeiro. Aí ele foi pular para fazer graça. Aí ele foi e gritou, tipo, eu vou pular. E quando ele pulou, aí o cara falou, meu Deus, ele pulou. E o mar tava muito, assim, pareceu que o mar estava calmo, mas quando ele caiu, não estava calmo. Porque o mar engana muito, né? Aquelas correntes marítimas, né? Às vezes em cima parece que tá muito calmo, mas aí quando você... É umas ideias de jirico, né, desse pessoal, umas ideias assim que eu fico, pra quê? Mano, não faz sentido não, pô, isso não. Mano, a pessoa, assim, eu sei que a gente pode pôr a vítima, mas é porque, pô, sei lá, o cara buscou aquilo ali, nesse sentido ele buscou, entendeu? Ele tava num cruzeiro, ele viu que ele não era, sei lá, tava em alto mar, pô, em alto mar, não existe isso não, velho. TikTok. Eita, Nebi. Tinha algum tubarão, alguma baleia, sei lá, qualquer diacho lá embaixo. Não é isso, Tem velho. alto mar, cara, você não tá na praia, na beirinha ali. Não é isso, mano. Pelo amor de Deus, você tá... Mano, a Iemanjá vem dizendo, não quero essa porcaria, não. Burro demais. Agora, bora listar rapidinho. Teorema de Steven, ou de Steven, como vocês quiserem chamar. Agora sim vocês vão aprender isso, viu? Pelo amor de Deus, ó. Teorema de Steven diz o seguinte, gente, que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio é diretamente proporcional à diferença de profundidade entre eles. Daqui a 10 minutos eu já libero vocês, viu? Eu só vou explicar isso e já libero. Então, ó, o teorema de Steven diz que a diferença entre as pressões de dois pontos é diretamente proporcional à diferença de profundidade entre eles. Vamos lá. Tem o ponto A e o ponto B, beleza? Vou dizer que a altura do A é HA e a altura do B é HB. Se eu fosse determinar, por exemplo, a pressão no ponto A, aqui tem que ser, olha só, a pressão total. Como é que eu faço isso? A pressão total no ponto A, como é que ficaria? É o Mi vezes a altura do A vezes a gravidade. Muito bem, tá vendo? Vezes a gravidade, isso mesmo. E se eu fosse calcular a pressão no ponto B, como é que ficaria? Mi vezes a altura de B vezes a gravidade. Muito bem, isso mesmo. Ei, ele disse aqui que era a diferença das pressões. Então, isso aqui eu tenho duas equações. Posso fazer a diferença delas? Posso, né? Oh, de horas de bolas. Então, fica assim, né? Fazer a diferença PA menos PB igual a Mi HA vezes G menos Mi HB vezes G. Posso fazer isso, né? Aqui. Aí, agora, vejam só. Ó. Cadê? Pronto, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para gente. Corta G com G. Muito bem. Pronto, não, na verdade, dá para a gente botar. Porque não dá para cortar, não, porque eles estão somando, né? Ó. Dilson, na física, quando eu tenho diferença, eu tenho variação, né? Sim. Como é que eu escrevo a variação? Delta. Muito bem, então aqui fica delta P, ó, porque eu tenho uma variação de pressão, tá vendo? A variação vai ser igual a, botando o μg em evidência, quem é que fica dentro do parêntese? O HA e o HB. Muito bem, tá vendo? HA, eita, menos HB. Tá vendo, gente? Ó. Então, nós temos que essa variação. É menos, porque aqui eu tenho menos, ó, tá vendo? Sim. Beleza. Gente, isso daqui a gente chama de teorema de Steven. Agora, para que é que a gente vai estudar isso? Ó, porque a gente tem
uma teoria, um teorema também, que é chamado teorema dos vasos comunicantes. O que é que significa isso? Nós temos um vaso comunicante aqui, que são vasos que estão ligados uns nos outros, beleza? Ligados uns nos outros. Se eu perguntar, então, o que é que acontece nesse vaso, nesses vasos comunicantes aqui, gente? Então, é simples. Se eu tiver aqui vários pontos, olha, lançados nesses vidrinhos aqui, ó, tá vendo? Vários pontinhos. E eu perceber que a altura, olha, a altura deles é a mesma. Ou seja, tá todo mundo sob uma mesma horizontal. O que é que vai acontecer aqui, gente? A pressão em todos esses pontos é igual. A pressão é a mesma. Entenderam como é? A pressão é sempre a mesma, não vai mudar. Ok. Aqui. Beleza? Sempre vai ficar a mesma. Aí, ó, vejam só, deixa eu ver, eu tinha botado uma... Eita, eu tinha botado uma antes, e por que foi que ela não veio pra cá? Esta merda. Não acredito que ela não veio pra cá. Ah, mas não tem É problema a não. do vaso, ou a do vaso do botijão de gás? É, mas aqui eu tenho ela. Ó, pronto. Deixa eu fazer um vaso comunicante aqui, rapidinho. Inclusive, gente, isso aqui é o caso do vaso em U, viu? Ele é muito famoso, ó. O caso do vaso em U, ó, beleza? E aí, nesse vaso em U, eu vou botar dois líquidos, gente. Eu tenho aqui esse líquido que eu vou botar de azul aqui, beleza? E eu vou ter esse outro líquido aqui que eu vou pintar de roxo. Que ele vem, por exemplo, até aqui, ó, beleza? Isso tudo aqui de roxo. Seria o quê? Eu vou pegar um vaso, tá certo? Eu vou botar dois líquidos. Eu boto, por exemplo, água e óleo, e aí a gente sabe que um vai ficar mais em cima, o outro vai ficar mais embaixo. Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui é muito simples. Ó, deixa eu tentar uma aumentada nisso daqui, porque fica melhor. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, vou encontrar sempre dois pontos, beleza? Dois pontos que estejam entre eles. Então, ó, se vocês forem perceber aqui, o ponto que eu tenho entre os dois líquidos, porque aqui eu tenho o líquido 1 e aqui eu tenho o líquido 2, o ponto que está entre eles é esse daqui, ó, que eu vou chamar de A, tá vendo? Aí, se eu pegar, ó, um outro ponto do outro lado na mesma altura, eu vou chamar esse cara aqui de ponto B. O que é que eu posso dizer em relação às pressões desses dois pontos? Eles estão na mesma altura. São iguais. Muito bem. Então, a pressão de A é igual à pressão de B. Tá vendo? Se eu fosse calcular a pressão de A, como era que ficaria aqui? A pressão do A. A pressão do ar seria 1.000 Certo. vezes a massa do vezes a líquido altura 1, do não é ar. isso? Isso. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Vezes a altura do A, tudo isso vezes a gravidade. E o de B ficaria como aqui? 1.002 vezes Muito HB bem. vezes G. Isso aí, tá vendo? Ó, vezes HB vezes G. Dá para cortar as gravidades? Dá. Dá, né? Então fica assim, ó. O μ1 vezes a altura 1 é igual ao μ2 vezes a altura 2. Acabou. Tá vendo? A próxima relação. Gente, anotem aí ela, que eu já vou liberar vocês. Na próxima aula a gente vem para dar uma exercitada, viu? Isso aqui, eu faço uma revisão com vocês e a gente mete o pau fazer questão. Mas de teoria a gente já tá... Deixa eu ver se a gente já terminou. De teoria, acredito que sim. Dessa parte... Não, só falta mesmo o princípio de Pascal e só. Depois do princípio de Pascal a gente encerra, olha. Tá vendo? Essa parte aqui, claro, né? A gente vai entrar em hidrodinâmica. Tranquilo, próxima semana a gente vem Depois para de hidrodinâmica, falta o que, Fábio? como De assunto.